Cara, os Vikings estão na moda agora, né? Já faz uns anos aí, cara, que a gente tem várias séries, filmes. Até você viu O Homem do Norte agora? O Brasil tá cheio de viking, cara. O Brasil tá cheio de viking. Quem? Se andar na rua aí, você vê um monte de viking, cara. Sim, os caras no visual. Galera com um martelinho de pau no peito. Você não precisa ir mais pra Noruega, né? O coquezinho, isso, o barbão, né? Como que será que era o visual dos caras? A gente tem relatos? Primeiro, o chapéu com 2 chifres é mentira. Mentiraço. Por que a gente ficou com essa ideia de viking com aquele... Começou com um músico alemão chamado Wagner, que ele meio que criou um contexto musical. Aliás, só pega essa imagem e me jogar aqui pro pessoal saber que eu tô falando, né? Isso, capacete de chifre. E aí ele fez, então, lá o Anel dos Nibelungos e tal. Ele fez uma orquestra nesse contexto. E aí ilustrações começaram a surgir, né? Tentando exemplificar o que rolava dentro dessa ideia do mundo viking. Entendi. E aí veio com essa ideia bárbara. O chifre... Não é que a gente tem que dizer assim... Você fez um trocadilho de ideia bárbara ou não? Do quê? De eles serem bárbaros é uma ideia bárbara? Não, cara. Não fiz, não. Eu imaginei que era... Não. Mas se ficou boa, valeu. Ficou. Obrigado por destacar. Aí, ó. Então, é o seguinte. Como regra, eles não usavam, muito menos pra batalha. Por quê? É completamente antifuncional. Se você tá numa batalha e existe a possibilidade do cara meter a mão no teu chifre... E isso não foi um trocadilho, não. Tá? Meter a mão no chifre Não. Então eles arrancam o capacete e acabou. Né? Mais fácil. Isso, aí depois fica completamente liberado pra ele matar você. Então, assim, uma ideia de um chifre não faz sentido mesmo no capacete pra batalha. Ele rolava pra questões assim, cerimoniais, festivas. Então isso aí. Existia essa vestimenta pra alguma coisa. Mas existia nos celtas, por exemplo. A gente tem achados arqueológicos, né? De celtas, capacetes celtas com chifres. Não nessa curvatura tão bonitinha. Era uma coisa mais rudimentar mesmo, sabe? Mas era essencialmente para questões religiosas, ornamentais. Para batalha não rolava. Mas era um tipo de homenagem aos animais? Um tipo de conexão com a gente não tem muita evidência clara sobre isso, não. Eles tinham muita conexão com a natureza, principalmente os celtas. Que você vê xamã, por exemplo, os xamãs com roupa de... Vestir um urso que eles tinham matado, essas coisas. No caso do universo viking, Vilela, é o seguinte, a gente tem muita lenda e pouca comprovação, cara. Então é o seguinte, quando a gente afirma assim, por exemplo, olha, os vikings usavam cabelo longo e barba grande. Esse é o padrãozão. O estilo metal, né? A galera do thrash metal, do death metal, usam cabelão grandão. E às vezes com aquela trancinha na barba. Isso. Dizer que os vikings eram todos daquele jeito não rola. Mas existia esse tipo de... A gente também não pode dizer que não rolava. Se a gente pegar, por exemplo, alguns cenotáfios vikings, lá... O que é isso? Onde eles eram enterrados. Faziam aquelas lápides, né? Isso. E aí tem algumas inscrições, por exemplo, ali que eles estão meio barbudões, cabelo maior. Mas você tem exemplos bem mais raros do que os caras com o cabelo cortadinho. E então, barba assim, ou não? Barba, mas uma barba parada. Entendi. Se você pegar... Não sei se o Lene consegue colocar aí pra gente. O nome é Egil mesmo com G... Skallagrimson. Só quando você começar já vai aparecer na pesquisa. Pra gente ter uma ideia de como era a barba viking. É um exemplo que a gente tem. E muitos outros também. Mas já dá pra gente ter uma ideia mais visual. Escalar com K. O K. Skallagrimson. Foi. Aí vai ser logo uma pintura medieval que mostra... Dá a gente uma ideia de como eles eram. Cabelos mais curtos atrás, tipo batidões mesmo... E a franja maior. Aí a galera... Franja tipo emo? A galera... Os caras emo assim, velho. Tipo Homem-Aranha emo lá. A galera até zoa. Até no seriado Vikings tem eu esqueci o nome do personagem agora lá. Que ele tem uma franja maior assim, cara. Entendeu? Que dá essa ideia de cabelo escorridão assim. E a roupa? E a roupa colorida. Roupa estilo medieval. Aquele negócio de... Porque os vikings que a gente vê no seriado... É literalmente motoqueiro
da Idade Média. Exato, né? Não é? É isso aí. E o cara lá no barco, assim, né? Exatamente. Easy Rider total, né? Isso aí. Apareceu um desenho aqui, uma imagem, o Paquito vai jogar aí. Tá, beleza. beleza. Então, pra gente contextualizar. Ele tá com tipo uma faca na mão, uma arma. Mas usavam pele também? E essa aí mesmo. Esse tipo de roupa. Olha aí. Olha aí. Girando a gente consegue ver, ó. Pronto. Depois coloca aí na tela pro pessoal também, porque aqui às vezes fica pequeno pra eles, tá? Isso aí. Olha só. Olha a roupa dele. Com chapéu? Com chapéu. Olha a barba dele. Barba curta. E olha o cabelinho dele. Tá vendo? E detalhe, esse aí... Parece um gaúcho, quase, né? É verdade, cara. Bate. Boa. Bate, totalmente. Combina muito. Acho que vai ver os gaúchos representam mais historicamente os vikings do que os próprios metaleiros, né, cara? Com bombacha e tudo mais. Entendeu? Um chimarrãozão numa mão e uma espada na outra. E esse cara aí, esse Egil Skallagrimsson, ele é, assim, uma lenda na brutalidade. Tipo assim, ele é considerado o tal do Berserk. É mesmo? Que é o cara mais furioso que entra naquele estágio de frenesi, que o cara perde o controle e vai matando o que tiver pela frente. O que tiver pela frente eles matam porque eles perdem o controle. E então, olha como é que é a vestimenta dele. É isso aí. Entendi. Uma roupa mais colorida, um chapéuzinho, uma barba mais aparadinha e um cabelinho, quando não é... de emo, no perdão do anacronismo histórico, é um mullet. É um cabelinho de tigela. Tipo aqueles que a gente vê de freis e pessoas religiosas e tal. Isso aí. Então, que doideira. Cabelo grande existia? Sim, a gente tem alguns exemplares, mas não representava... mas nem de perto a maioria dos vikings. Mas vamos contextualizar. Os vikings, eles estão que época? A partir do século VIII. 790 antes de Cristo... 790 depois de Cristo, eles invadiram a Inglaterra. Foi quando teve o primeiro registro oficial dos vikings. E na Inglaterra e na Europa, o que estava acontecendo nessa época? Já era todo mundo cristão. Tá. Né? O Império Romano já tinha caído. Já tinha caído. Já caiu em 435, por volta de 435. Queda de Constantinopla. A queda de Constantinopla já bem depois, porque o Império Romano foi dividido em dois. É verdade. Constantinopla é a segunda metade do Império Romano. Então, do Oriente, né? Isso, Império Romano do Oriente, perfeito. Então, tá o cristianismo... tem cruzadas já nessa época? Não, ainda não. Na época dos vikings, depois. Tá. Isso. Então vieram os vikings invadindo a primeira ilha. E eles são meio isolados dessa Europa. Perfeito. E aí tem esse choque entre essas duas tipos de batalha, cultura. E como que acontece isso? É brutal mesmo, como a gente vê? Como todo choque de cultura é brutal. Não dá pra gente imaginar choques de cultura. É por isso que eu sempre comento com a galera o seguinte: a gente vive na melhor época da história da humanidade. Existe muita gente que reclama do século XXI. Talvez alguns tenham seus motivos para reclamar, claro, não é perfeito e nunca vai ser perfeito. A gente tá falando de um mundo com humanos, né? No Sapiens ele fala bem isso, né? Que a gente nunca teve um período de paz tão grande. A fome, claro que existe, mas ela tipo... Foi mais mitigada, né? Doenças e tudo mais. O ser humano vive mais. Então, sem dúvida. Antigamente, nessa época, você podia estar na sua casa, alguém entrar com uma espada, matar todo mundo e tomar a sua casa. Assim, e pronto. Né? Simples assim. Exato. Na verdade, quando as pessoas andavam nas ruas, é claro que não era generalizado também. Mas o ponto é o seguinte: se ele quisesse te matar, ele te matava. Não tinha nada que impedisse. Nada que impedisse. No máximo, poderia passar por algum tipo de julgamento ali, mas a chance de escapar e de não ser pego era muito grande. Porque os reinos, eles eram concentrados ali em castelos, em muralhas, em feudos. Então, a galera tava ali dentro. Geralmente, esses assassinatos aconteciam do lado de fora. Exato. O cara ia atravessar uma floresta, alguma coisa. Então, é por isso que as peregrinações, e aí entram até os templários nessa época aí. As peregrinações eram o maior perigo. Porque quando a galera estava viajando nas estradas, que eram abordados, eram mortos, roubados e tal. Mas então, indo para os vikings, né? Como que então era esse choque de cultura? Vem os vikings, como eles eram? Brutal. Acreditavam em vários deuses. Perfeito. Os vikings, na verdade, eles são uma essência, uma sobra
dos germânicos do norte da Alemanha. Ah, é? Que subiram? Subiram. Foram pro norte? Isso aí, foram pro norte por expansão mesmo, né? Por uma questão mesmo de geografia e de buscar novos territórios, e foram pro norte. E foram mudando culturalmente. Tanto que essencialmente os mesmos deuses nórdicos são germânicos. Ah, é? Você tem, por exemplo, Odin... viking, né? É escandinavo, vamos colocar. E você tem o Odin, que é germânico. Olha só. Então você tem muita conexão, só muda o nome, mas a essência é o mesmo. Entendi. Caolho, usava Thor. O Thor também, que na Germânia era touro. Então, sabe, houve uma migração e houve uma readaptação. Entendi. E quando houve, então, esse choque de cultura, você tem cristãos fervorosos, né? Porque você imagina que a Idade Média, a religião era tudo na vida das pessoas. Não tinha nada para elas se apegarem. Então, quando você tem aí uma invasão nórdica, uma invasão de povos bárbaros enfrentando uma outra cultura, é sangue para todo lado. Então, houve muita violência e isso é uma repetição, é um vórtice que acontece em toda a história da guerra. Mas os vikings descem, vêm para o sul... Para território, para comida, por quê? Eles são obrigados a fazer isso? Não. Na verdade, assim, sempre existiu comida na Escandinávia. Não tinha escassez. Não tinha escassez. A escassez rolava em poucos períodos, quando havia um aumento maior da população. Então, não é que eles sempre tinham fome. Em alguns períodos, eles precisavam expandir mais. Só que depois que eles encontraram a Inglaterra, eles já tiveram o olho... além da refeição, no olho de expansão, de território, de conquista. Mais terra e uma terra mais verde. Porque, claro, a Inglaterra é mais um pouco ao sul ali, principalmente Londres, né, para baixo. Melhor para plantar. Então, eles encontraram ali um contexto que, cara, isso aqui é maravilhoso. Então, vamos ficar aqui. Só que aí já tinha os saxões lá. Exato. E aí, o choque cultural... Como foi no começo? Eles começam a batalha ganhando já e... Na verdade, Vilela, é o seguinte. Antes dos vikings chegarem, já teve um choque brabo antes. Ah, é? Entre os bretões, depois do Império Romano. Porque os bretões, eles chocaram-se com os romanos. Rei Arthur e tal, ele era um rei bretão. Entendi. Então, o que houve? Quando houve uma migração do norte da Alemanha, aí já não foi Escandinávia, aí já foi norte da Alemanha. Entendi. Dos anglos e saxões. Anglo-saxões. Foram para a Inglaterra. Então, houve um choque. Antes da era viking, depois da queda do Império Romano. E aí, então, eles começaram a guerrear. Os saxões venceram. E os anglos também. Aí foram empurrando os bretões para oeste. Na região ali da Cornualha, no extremo leste do... extremo oeste da Inglaterra. Então, eles ficaram lá. Tanto que o seriado The Last Kingdom se passa dos saxões. Os saxões, eles não são originários da Inglaterra. Os saxões, eles são tribos bárbaras, desse sentido, que migraram. Depois abraçaram o cristianismo. Entendi. Aí se tornaram cristãos. Isso é uma coisa muito incrível também, porque está dentro desse contexto geopolítico. Os caras conquistam, mas a ideia do cristianismo entra na cabeça deles e não sai. E por que você acha que é isso? É algo assim, difícil de explicar. Como que... Isso aconteceu com o Império Romano. O Império Romano conquistou Jerusalém. Sitiou Jerusalém, fez aquela ruaça em Jerusalém... E perseguiu cristãos, não de maneira sistemática como a gente ouve. Houve perseguição, mas não... era uma ameaça, né, ao poder central e eles perseguiram. Exatamente. E em algum ponto eles absorvem. Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Não tem uma explicação. É uma conversão de algumas pessoas importantes, talvez? Porque, por exemplo, quando os romanos conquistaram os gregos, eles... meio que absorveram a cultura grega. Só que eles tinham os deuses deles. Tinha Júpiter, que era o equivalente a Zeus. Tinha Minerva, que era equivalente a Atena. Então, tinham os seus equivalentes lá. Sei. Eram semelhantes, mas não eram os mesmos, por assim dizer. Só que no caso do cristianismo, não. O cristianismo foi suprimido pelo Império Romano e depois, com Justiniano e os imperadores mais abertos à ideia cristã, abraçaram o cristianismo e se tornaram cristãos de fato. E eles aboliram a antiga religião deles. Então, eu imagino para quem viveu nessa época, como era uma coisa tão
proibida e pros guetos e uma coisa secreta, o cristão daquela época não consegue imaginar que o mundo hoje maior parte dele é cristão. Exato. Cara. Não dá pra imaginar, né? Isso como aí. Expandiu isso daí. Sabe o que é engraçado? Muita gente hoje fala, e aí a gente entra nesse contexto aí, depois a gente volta no lance da Inglaterra ainda. Porque um assunto puxa outro. Claro. Porque a gente tá falando de choque cultural e o que houve pra haver esse choque, no sentido de só violência? Terras? Não. A religião também teve um papel muito importante nisso. Muita gente hoje diz, pô, os deuses vikings são legais, cara. Odin, brabão, tem uma lança, caolho, arrancou um olho pra ter sabedoria. Tem lá o cavalo de 8 patas dele. Pô, isso é épico, cara. E a galera bota o martelinho do Thor no peito. Mas se você parar pra analisar, todos esses panteões ocidentais, todos eles, germânicos, romanos, gregos, vikings, foram derrotados por um Deus. Vamos colocar assim, cristão. É verdade. Que, na visão deles, aí a gente volta no passado. Na visão dos cristãos da Idade Média, era Jesus. Eles encaravam Jesus como sendo Deus, né? Então, morto. Um Deus que morreu. Tanto que havia zombaria, uma espécie de zombaria nas crônicas. Como ele Deus se ele morreu, né? Exato. E aí, mas mesmo assim, esse Deus derrotou dezenas de outros deuses ao longo de 3.000 anos, 2.000 anos. Então, mas isso, claro, do ponto de vista teológico, vamos colocar assim, né? Porque os deuses eram muito importantes para eles. Mas do ponto de vista humano e real, foi a guerra. Como isso aconteceu, né? Como que eles conseguiram usar a guerra para impor a sua própria cultura e derrotar outras culturas, outros deuses? Porque a ideia cristã fez com que eles se tornassem mais belicosos ainda, mais bélicos. Ah, é? E aí se tornaram... No primeiro momento já? Mesmo o cristianismo sendo mais... A cristandade da época, né? Sendo mais pacífica de maneira geral, mas de certa forma eles eram mais fervorosos do que os próprios vikings. Eles estavam mais abertos a se abrir, literalmente. Os vikings não queriam impor a religião deles para todo mundo de uma forma... Queriam, mas eles estavam mais abertos a receber a do outro. Ah, é? É. Por quê? Eles viram que os embates... Porque, assim, também tinha muita barganha. Por exemplo, o rei Alfredo, que foi o primeiro rei que entrou em choque aí com os vikings de verdade. Beleza, vocês chegaram aqui, entraram na pancadaria, todo mundo. Aí, vamos lá, vamos fazer um acordo agora. Vocês ficam com essa terra aqui, mas você tem que se batizar. Tem que se batizar, se tornar cristão. Entendi. E aí os líderes vikings... beleza, tá bom. Não, é legal, né? É um Deus pacífico, né? Do bem. Então tá bom, a gente se batiza. Então rolava também isso. Foi uma série de fatores políticos e ideológicos e religiosos que fez com que esse embate fosse violento. E isso em toda a história humana. Onde você tem civilizações se chocando pela primeira vez, você tem combate, você tem guerra e tem muita morte. É difícil você ver uma civilização que não foi assim. Só quando a outra se rende, né? Logo de cara. Isso.